Hoje eu vou te contar um segredo. Como você pode usar a lei da atração totalmente a seu favor para conseguir de verdade atingir uma meta de maneira muito mais fácil e objetiva do que realmente tem acontecido para você. Falo por experiência própria e vou explicar mais ou menos como funciona. A princípio, você tem que ter em mente que as possibilidades são infinitas. Não sei se vocês já assistiram, se de repente você ainda não assistiu, assista. Um documentário que se chama Quem Somos Nós. Nesse documentário, eles explicam direitinho que os índios, eles não sabiam o que estava acontecendo porque eles não conseguiam identificar a nau de Colombo, né? Então eles não conseguiam saber o que é que estava acontecendo. Por quê? Eles não identificavam, porque eles não sabiam o que era. E assim funciona a nossa mente. A gente só considera as possibilidades que a gente conhece, as possibilidades conhecidas. E aí a gente já começa a organizar mentalmente, a querer ter o controle da situação, de todo o trajeto, né, que a gente vai fazer para atingir o nosso objetivo. Só que isso, na verdade, não facilita, isso só atrapalha. Por quê? Porque nesse meio de caminho podem ocorrer algumas situações que não estavam nos planos. E normalmente, o que acontece? Quando acontecem essas situações, a gente acaba de repente ou desanimando, ou se frustrando, ou desistindo, né, do nosso objetivo, ou repensando. E isso na verdade não deveria acontecer, porque essas mudanças de trajeto, elas não necessariamente ocorrem para nos distanciar do objetivo, mas sim para fazer com que a gente alcance mais rapidamente, né? Vou explicar para vocês. É como se a gente tivesse um GPS. Quando nós precisamos ir a algum local onde nunca estivemos antes, a gente coloca no GPS o endereço do local onde a gente precisa chegar. Esse seria definir uma meta, definir um objetivo, certo? Porém, se você não sabe o caminho, né, não sabe como vai chegar lá, porque você nunca foi, então é um caminho desconhecido para você. E aí você usa o GPS como guia. Então, durante esse caminho, durante esse trajeto, você não vai querer realizar conversões em locais desconhecidos, você vai simplesmente seguir o que está ali sendo mostrado no aplicativo, no GPS, né? E na vida o que acontece? Ao invés da gente seguir o trajeto que está sendo trilhado para nós, a gente fica insistindo em modificar esse trajeto do jeito que a gente quer, do jeito que a gente conhece e que a gente se sente confortável, né? Só que assim, qual é a função do GPS? Não é abreviar o caminho, muitas vezes, não é te mostrar o caminho mais curto para você chegar na sua meta? Na vida funciona da mesma maneira. Então, quando a gente imagina que algo deu errado, é porque, de verdade, não deu errado. Simplesmente foi contra aquilo que você havia planejado. Então, a primeira grande sacada é você não querer ter o controle sobre as situações. Vou explicar. Definir uma meta, certo? Não é controlar o caminho, tá? Então, assim, vamos lá. Se você planeja uma mudança de casa, por exemplo, você sabe tudo o que precisa ter naquela casa, né? Tudo que você gostaria que tivesse naquela casa. Quantos cômodos, quantos quartos, se precisa, ou se for um apartamento, se tem ou não piscina no condomínio, essas questões. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente já visualiza uma casa determinada, um apartamento determinado. E se não for aquilo, a gente acaba se frustrando, né? Quando o negócio dá errado, enfim, que não é dar errado, na verdade, né? Não era aquilo que realmente estava nos nossos planos, né? Mas alguém sabe que não é aquilo, só que nós nos comportamos como crianças mimadas e imaginamos que aquilo foi uma perda, né? Por exemplo, um emprego. Muitas vezes a gente pensa no cargo que a gente quer, só que a gente também vislumbra qual a empresa que a gente quer trabalhar, principalmente depois de uma entrevista. Aí a gente fica com foco naquilo, né? Não, tem que ser aquela empresa, tem que ser aquela empresa, tem que ser aquela empresa. Mas não,
né? Você não sabe se quando você for contratado, aquelas situações que você idealizou para você realmente vão acontecer. Tá? E aí você, de repente, eliminaria essa questão da frustração se você aceitasse o novo, se você aceitasse o desconhecido. E aí, de repente, você é contratado por uma empresa que tem todos aqueles requisitos que você idealizou. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Né? Você imaginar que ocorreu uma frustração, mas na verdade não. Na verdade, o fim foi o fim esperado, a meta foi atingida. Então, quando você for mentalizar, quando você for traçar uma meta, lembre-se desses detalhes. Você precisa saber onde vai chegar, então estabeleça alguns detalhes, né, que você precisa, só que não denomine, não dê endereço, não dê nomes, tá? E aceite o caminho. Dessa maneira, você vai entender e vai, inclusive, aproveitar mais todo o trajeto, tudo o que foi te levando àquele local, certo? Confiar e entender as infinitas possibilidades, certo? Então, assim, não é só aquilo que a gente conhece, existem inúmeras outras, certo? Esse paradoxo, ele tem que existir para que você entenda e para que você aceite e para que você enxergue, na verdade, para que você visualize quando você conseguir aquele objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha e se inscreva no meu canal.